A primeira vez que eu ouvi falar de Jesus, eu era muito criança ainda. Os meus pais frequentavam uma igreja evangélica, uma igreja que ela tinha um regime mais tradicional. E nessa igreja, tudo que eu ouvi falar sobre Deus era muito relacionado a um Deus que pune, a um Deus que é juiz e a um Deus que castiga. E foi esse Deus que eu conheci na minha infância e era desse Deus que eu tinha medo. E uma pessoa que você tem medo, você não se relaciona. Eu tive uma infância muito conturbada, muito cheia de conflitos, e isso se arrastou pela minha adolescência. E logo no início da minha adolescência eu decidi que eu não queria mais ficar naquele lugar, que eu queria ir para o mundo e conhecer o mundo. E por volta dos 13 anos de idade eu já me afastei do evangelho e fui viver a vida no mundo que eu achava que eu tinha que viver. Eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação, de aceitação e de amor. Mas eu buscava isso numa fonte errada. Ao invés de buscar no Senhor, eu buscava isso na aprovação social, na aprovação dos homens, na aprovação profissional. Eu tive cargo de liderança muito cedo, com 19 anos eu já era gerente de uma área, então isso de uma certa forma fazia com que eu achasse que eu estava trilhando o caminho certo, que eu era importante, mas eu fui sofrendo uma decepção atrás da outra. Até uma hora que eu conheci o Bola de Neve, que era uma igreja diferente, né, daquilo que eu vivi lá atrás. E num momento de uma crise existencial muito grande, eu resolvi andar com Jesus. Comecei a ser discipulada, fiquei 1 ano e meio, participei de ministério. E depois desse 1 ano e meio, eu saí da igreja. Eu decidi que tava bom, né? Já tinha vivido um pouquinho ali, tava tudo bem. Eu não precisava mais ficar presa àquilo. Eu podia, de alguma forma, voltar para o meio que eu estava acostumada. Eu não tinha passado por uma transformação. Eu só tinha passado por uma readequação. É como se fosse só uma mudança de comportamento. Então agora eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Mas a vida com Deus, que é o que nos transforma, que é o que nos muda, eu não tinha. Então eu estava ali na igreja, eu participava dos cultos, eu me emocionava, eu chorava, eu até orava, eu até muitas vezes me constrangia, me arrependia de algumas coisas, mas ainda eu estava no ouvir falar. E aí eu me afastei dos caminhos do Senhor e me envolvi em um relacionamento que se tornou doentio. Era um relacionamento onde tinha muitos ciúmes em ambas as partes. Não era amor, era um tipo de obsessão que eu acreditava que era amor, e por conta disso eu fui me anulando. Comecei a passar por um tempo de tristeza muito profunda. Nessa época eu já me expunha muito fisicamente, eu já estava no ápice, eu acredito, da minha boa forma, fazia foto, trabalhava com eventos, então isso para mim era importante. Só que no fim das contas, eu encontrava e me deparava com as pessoas que me conheciam e falavam: nossa, como que você tá linda, como, né, você trincou, né, como fala nesse mundo, como você trincou, você shapeou, você tá... E eu olhava assim e a minha vontade era de falar para as pessoas: tô horrível. A minha vontade é morrer, porque eu não conseguia mais carregar aquela carga pesada que eu estava carregando. E a depressão, ela tem muito isso. Quando você entra nesse ápice de não conseguir mais carregar aquilo que as pessoas acham que você é, mas que você sabe que você não é. E nesse momento de crise assim muito intensa, eu já estava sem trabalhar há algum tempo, eu já não conseguia mais ir fazer teste para fazer nem promoção. Eu rompi com esse relacionamento, mesmo achando que ia morrer. Eu não consegui nem terminar frente a frente. Eu mandei uma mensagem e bloqueei e falei: eu preciso acabar com isso, porque ou a gente vai se matar ou eu vou me matar, porque não existia mais felicidade. Era uma dependência emocional, era uma doença e nada mais me satisfazia.
estar com um corpo legal não me satisfazia, ter um namorado que as pessoas achavam que era legal não me satisfazia, ter a liberdade de morar sozinha e poder fazer o que eu queria já não me satisfazia, e só existia um vazio existencial gigantesco. E aí quando eu terminei, eu me afundei um pouco mais. Eu tinha um preconceito muito grande quando as pessoas falavam de depressão e de síndrome do pânico ou qualquer doença relacionada ao emocional. Então, quando a pessoa me falava, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, ou qualquer coisa parecida, na minha mente, aquilo remetia à frescura. Eu achava que a pessoa podia, do nada, sair daquilo, era só ela querer. Ela não precisava estar naquela situação. Então, quando eu me vi nessa situação de tristeza profunda, eu menti pra mim durante muito tempo, que aquilo era só uma tristeza que ia passar. Que da mesma forma que eu superei outras separações que foram muito difíceis, eu ia superar aquilo também. Mas aquela tristeza, ela não passava de jeito nenhum. E de repente, eu me dei conta de que eu ficava 4, 5 horas olhando para um canto da parede. E quando eu ia ver, o dia tinha passado. Eu pisava na academia, mas eu não conseguia mais treinar. Eu chegava numa seleção e quando eu via aquela infinidade de mulheres bonitas ali esperando, da mesma forma que eu já ia embora. Eu não conseguia mais conviver com isso. E a minha vida era ficar em casa, ou dormindo ou tomando algum remédio para dormir. Todo momento eu tinha vontade de morrer. Então os meus pensamentos eram, olha essa faca, por que a gente já não aproveita, né, e acaba com tudo? Olha esse trem, por que já não se joga na frente desse trem? Acaba com tudo. E eu só não cheguei nesse ponto porque eu já sabia qual era o destino de um suicida. Eu sabia que um suicida não tinha salvação. Se eu tirasse a minha própria vida, eu ia direto pro inferno. E demorou muito tempo para cair a ficha de que eu estava doente. Até a hora que eu falei, eu preciso de ajuda. Nesse tempo eu pedi ajuda pro meu irmão, que foi muito importante nesse processo. Ele já era cristão, ele já estava fundamentado há algum tempo. E no meio de uma turbulência gigantesca, eu saí da minha casa. Eu morava sozinha já há praticamente 10 anos. Eu não sabia mais o que era dar satisfação para ninguém, e nem depender de ninguém. E eu tive que sair da minha casa e ir para casa do meu irmão, morar literalmente de favor. Porque eu não trabalhava, não conseguia mais fazer os jobs que eu fazia antes. Então eu não tinha mais grana para nada. E nesse tempo eu fui praticamente obrigada a buscar também, porque ele tinha um devocional. E aí a gente louvava, a gente orava. E eu lembro que nesse tempo eu era muito convicta de que a única coisa que eu precisava era ser curada. E ser curada para mim não era ser mexida por dentro, era voltar para o meu estado normal. Era não ficar mais com esses sentimentos ruins. A cura para mim não remetia à transformação, não remetia à mudança, se remetia só. Eu preciso voltar a estar lá no topo das paradas, eu preciso sair aqui dessa caverna. Eu nunca vou esquecer de um dia que meu irmão orou e ele falou, Senhor, se for preciso, quebra o vaso e faz de novo. E eu dentro de mim, eu dei aquela cochichada para o Senhor ouvir, para ficar registrado que eu não queria que quebrasse nada, que a oração era dele. Ele que estava fazendo que quebrasse ele, então. Eu não queria ser quebrada em nada, eu só queria voltar a ter a energia que eu tinha, porque eu achava que aquela energia era a vida. E, óbvio, levar as coisas pela força do meu braço e querer só ficar bem de novo e não me render a Jesus não deu certo. Eu comecei a frequentar nessa época um ministério de mulheres que teve um papel fundamental na minha cura. E eu comecei a ser tratada, comecei a ir na célula, comecei a frequentar os cultos, mas até então a relação com Jesus ainda era muito superficial. O que eu queria de Jesus era a cura. Eu não queria Jesus na minha vida e não queria andar com ele, muito menos que ele mexesse nas estruturas que eu tinha na minha mente, que eu achava que elas não precisavam ser mudadas. No meio do caminho eu encontrei muito amor nas pessoas. Eu vi Jesus através de muitas pessoas. E eu fui aconselhada milhões de vezes. Só que não entrava na minha cabeça, eu achava que eu só precisava de um exorcismo. Falava, se eu for exorcizada aqui, se um pastor vier botar a mão na minha cabeça, o demônio vai embora, a minha vida volta ao normal. Mas o Senhor queria me tratar. O Senhor queria me transformar. Porque se Ele não fizesse primeiro em mim, Ele não podia fazer através de mim. Então, primeiro o processo tinha que ser comigo. E é um processo interno. Então,
Durante muito tempo eu resisti, mas eu lembro nitidamente de um dia que eu resolvi parar de medir força. Querendo dizer ainda que eu sou certa, que eu só preciso voltar a ser feliz, a sorrir, a treinar. Eu quero ser transformada. Eu me coloco na mão do oleiro. Eu me rendo. E aí o Senhor começou a mudar a minha vida. Tudo foi durante um processo. Nada foi do dia para a noite. Nada foi com um simples exorcismo que nem eu queria. O Senhor foi me tratando dia a dia. Eu vi que tudo que eu falava referente a mim mesma era muito ruim. Eu só falava coisas ruins a meu respeito. Eu só profetizava coisas ruins da minha vida. E eu não tinha a menor noção do poder que as palavras tinham em cima daquilo que eu mesmo falava. E aí o Senhor foi mudando a minha forma de falar. Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a orar, eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a me entregar nesse caminho que Jesus tinha traçado para mim. E no meio do caminho o Senhor me curou. Eu lembro que não foi, do dia pra noite eu acordei feliz, mas do dia pra noite eu acordei com vontade de viver. Eu parei de marcar o dia que eu ia morrer. Eu parei de pensar no meu pós-morte. Eu comecei a pensar na minha vida. O que eu vou fazer na minha vida? Eu quero ter vida, eu quero viver. Eu quero reconstruir os meus sonhos. Eu lembro que depois de 1 ano e pouquinho que eu estava no Ministério de Mulheres já, eu comecei a participar das reuniões com a pastora Cris. E depois de quase 1 ano eu assumi a roda de mulheres que cuida de mulheres com depressão, síndrome do pânico, toque e outros distúrbios emocionais. E hoje eu conto a minha história e através da minha história o Senhor alcança outras vidas. Eu sei que algumas pessoas realmente vivem como se fossem zumbis. Elas não têm o espírito de vida dentro delas, porque é isso que vai transformar, é isso que vai mudar. Não é você ser religioso, não é você também ter uma religião, é Jesus estar dentro de você. É Jesus começar a mudar você, porque Ele é vida. E a partir do momento que Ele entra, não tem mais espaço para a morte. Então, por mais que ela insista, através do teu comportamento, permanecer por algum tempo, porque tem coisas que a gente é contaminado, que a gente aprende aquilo. E eu aprendi algumas coisas que demoram muito tempo para mudar, porque eu só sabia fazer daquele jeito. Mas eu comecei a me render e o Senhor começou a me construir como uma nova mulher. Aquela mulher que precisava ser a mulher que faz e acontece o tempo todo, que aparece o tempo todo, que tem que ser forte, né? Porque a cultura que a gente tem, a gente é ensinado a ser mulher para tudo. A gente tem que ser forte, tem que ser boa no trabalho, tem que ter o corpo bonito, tem que ter a pele perfeita, tem que ter o cabelo platinado. Tudo, a gente tem que ser tudo. Uma mulher maravilha, 24 horas por dia. E hoje eu posso ser sua filha. Eu não preciso ser nenhuma mulher maravilha, porque Ele é maravilhoso. Eu não preciso ser toda poderosa, porque Ele é muito mais poderoso. Hoje eu posso ser sua filha. Hoje eu posso viver só do amor dele. E saber que para todas as dificuldades que eu passo hoje, porque não é porque eu estou com Jesus que eu não tenho dificuldade. A palavra dele mesmo diz que no mundo nós teremos aflições. Eu sei em quem eu confio. Eu sei que está na mão dele. Eu não preciso tentar fazer na força do meu braço. Eu não preciso confiar em mim. Ele vai fazer. Ele está fazendo e Ele vai continuar fazendo, porque tudo é dele, é por Ele e para Ele. Eu sou uma prova viva de que Deus transforma.